No vídeo de hoje, vamos explorar 5 casos em que o X, antigo Twitter, desrespeitou a legislação brasileira, desde 2 anos atrás. Desde sua aquisição por Elon Musk, a plataforma adotou posturas polêmicas, que muitas vezes entraram em choque com as leis do país, resultando em obstrução de investigações, desacato a ordens judiciais e violações à privacidade dos usuários. Vamos analisar cada um desses episódios, mostrando como o X desafiou as normas locais e as consequências dessas ações. Se você quer entender como uma das maiores redes sociais do mundo passou a confrontar a justiça brasileira, continue assistindo. Desrespeito às ordens judiciais sobre desinformação eleitoral, de 2022 a 2023. Durante as eleições presidenciais brasileiras de 2022, o X, no antigo Twitter, enfrentou diversas críticas e ações judiciais por não cumprir ordens da Justiça Eleitoral que solicitavam a remoção de conteúdos falsos ou enganosos sobre o processo eleitoral. Em um esforço para combater a disseminação de desinformação, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, emitiu várias decisões determinando que a plataforma removesse publicações que espalhavam informações falsas sobre fraudes eleitorais, manipulação de urnas eletrônicas e ataques às instituições democráticas. No entanto, em vários casos, o X resistiu em cumprir essas ordens de maneira ágil, demorando para retirar publicações problemáticas ou se recusando a fornecer informações detalhadas sobre os perfis responsáveis pela disseminação de desinformação. Essa lentidão e resistência causaram preocupações entre as autoridades brasileiras, pois o conteúdo prejudicial permaneceu online por mais tempo do que o esperado, aumentando a chance de impactar negativamente o ambiente eleitoral. Além disso, a plataforma enfrentou multas por não respeitar a exigência de maior transparência e cooperação com as investigações. Esse comportamento foi visto como um obstáculo à integridade das eleições e demonstrou um claro desrespeito às leis brasileiras, comprometendo o papel de moderação que a plataforma deveria desempenhar. Resistência ao fornecimento de dados sobre ataques antidemocráticos, 2023. Após os ataques de 8 de janeiro de 2023, em que manifestantes invadiram as sedes dos 3 poderes em Brasília, a Justiça brasileira iniciou uma investigação para identificar os responsáveis por organizar e incentivar os atos antidemocráticos. Nesse contexto, o X, antigo Twitter, foi acionado para fornecer dados de usuários que, por meio da plataforma, incentivaram os ataques e promoveram discursos antidemocráticos. Apesar das ordens judiciais, o X foi acusado de resistência em colaborar com as autoridades brasileiras. A empresa atrasou o fornecimento de dados ou, em alguns casos, não os entregou de forma completa, comprometendo o andamento das investigações. O objetivo das autoridades era identificar não apenas os manifestantes que participaram fisicamente dos atos, mas também os indivíduos e grupos que incitaram e coordenaram as invasões por meio de redes sociais. Essa omissão do X é um ato de obstrução da justiça, já que a plataforma era um dos principais meios de comunicação utilizados pelos envolvidos para a organização dos ataques. A falta de colaboração reforçou a percepção de que a empresa estava priorizando sua política de liberdade de expressão irrestrita, defendida por Elon Musk, em detrimento da cooperação com investigações criminais e da soberania do Estado brasileiro, o que é contraditório. Se a liberdade de expressão é irrestrita, deve haver também liberdade de expressão para as pessoas que foram prejudicadas pelos ataques e, portanto, precisam que a justiça tenha acesso aos dados para fazer. Adivinhem justiça. Recusa em fornecer dados de usuários acusados de disseminar discurso de ódio, 2023. O terceiro caso em que o X, antigo Twitter, desrespeitou a legislação brasileira está relacionado à recusa em fornecer dados de usuários envolvidos na disseminação de discurso de ódio, especialmente aqueles relacionados ao racismo, xenofobia e outras formas de intolerância. Diversas ordens judiciais exigiam que a plataforma fornecesse informações detalhadas sobre contas responsáveis por promover crimes de ódio nas redes, para que as autoridades pudessem identificá-las e responsabilizá-las legalmente. No entanto, o X, sob a direção de Elon Musk, adotou uma postura de não cumprimento imediato dessas ordens, dificultando investigações e retardando o processo de punição dos envolvidos. Essa falta de colaboração foi vista como um desrespeito à legislação que combate crimes de ódio no Brasil, prejudicando a proteção das vítimas e o combate à discriminação. A plataforma alegava em muitos casos que suas políticas de liberdade de expressão eram prioritárias, mas essa justificativa é furada, porque o próprio Musk censurou e excluiu postagens no X, só por desagradar ele. A omissão do fornecimento de dados é uma obstrução à justiça e um incentivo à impunidade para crimes de ódio.
Multas por não cumprir leis de privacidade, em 2023. O quarto caso em que o X, o antigo Twitter, desrespeitou a legislação brasileira foi em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Essa lei, que entrou em vigor em 2020, estabelece regras rígidas sobre a coleta, armazenamento e tratamento de dados pessoais no Brasil. A plataforma foi multada por não cumprir os requisitos de transparência e segurança estabelecidos pela LGPD, falhando em proteger adequadamente os dados de seus usuários brasileiros. O X foi acusado de não fornecer informações claras sobre como os dados pessoais eram utilizados, além de não tomar medidas eficazes para garantir a privacidade dos usuários. O não cumprimento das diretrizes de proteção de dados levou a investigações e a aplicação de sanções pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. A resistência da empresa em ajustar suas práticas à LGPD é uma violação grave, especialmente em um contexto global onde a privacidade de dados é uma questão de crescente importância. Isso também evidenciou a falta de comprometimento do X em seguir a legislação local, priorizando políticas narcisistas do Elon Musk, muitas vezes em detrimento das leis nacionais. Omissão em ações contra a desinformação sobre saúde pública, Covid-19. O quinto caso envolve a resistência do X, antigo Twitter, em fornecer dados de usuários durante investigações sobre crimes contra jornalistas no Brasil. Em diversas ocasiões, perfis na plataforma foram usados para atacar, ameaçar e incitar violência contra jornalistas, muitos dos quais recebiam ameaças de morte ou agressões físicas. As autoridades brasileiras solicitaram que o X entregasse informações sobre as contas responsáveis por esses crimes, para que pudessem ser investigados e responsabilizados. Contudo, a plataforma, sob a administração de Elon Musk, falhou em atender prontamente a essas solicitações, alegando mais uma vez questões de privacidade e liberdade de expressão, como se esse comportamento não interferisse na liberdade de expressão dos jornalistas prejudicados. Esse comportamento é uma obstrução direta às investigações e um desrespeito às leis brasileiras, que protegem a integridade física e moral dos jornalistas. A postura do X foi amplamente criticada, especialmente em um momento em que ataques à imprensa estavam em alta no país, tornando a não cooperação da plataforma um fator que agravava o problema. Em resumo, as ações do X, antigo Twitter, nos casos que envolvem o desrespeito à legislação brasileira levantam importantes discussões sobre a responsabilidade das plataformas digitais e a necessidade de cooperação com a justiça. Desde a resistência em fornecer dados para investigações até violações de privacidade e proteção de dados, o X enfrentou sanções e críticas por sua postura em relação às leis locais. A trajetória da empresa sob a liderança de Elon Musk evidencia um complexo narcísico não superado, em outras palavras, um mimimi muito grande, com toda essa história de liberdade de expressão irrestrita e o descumprimento das normas que garantem a segurança e os direitos dos cidadãos. É essencial que plataformas globais reconheçam a soberania dos países e cumpram as leis locais para evitar agravar ainda mais os desafios sociais e legais que enfrentamos. Não fazer isso é o mesmo que chamar a nós, brasileiros, de sub-raça, e demonstrar uma clara intenção de destruir o país. A resistência da empresa em ajustar suas práticas à LGPD é uma violação grave, especialmente em um contexto global onde a privacidade de dados é uma questão de crescente importância. Isso também evidenciou a falta de comprometimento do X em seguir a legislação local, priorizando políticas narcisistas do Elon Musk, muitas vezes em detrimento das leis nacionais. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para mais conteúdos como esse. E se você não gostou, o problema é seu. Compartilhe o vídeo para xingarem a gente, porque isso ajuda a engajar. Cara, para de falar assim.